Boa noite, pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Olha só, vamos então para a nossa segunda aula da semana, né? A terceira e quarta aula de legislação aplicada. E antes de qualquer situação, eu gostaria de chamar a atenção de vocês sobre o conteúdo. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler a segunda apostila, e algumas pessoas já responderam algumas questões que são de fácil resposta, mas eu quero fazer uma forma de entendimento, tá? Por que a gente tem que ler a legislação aplicada ou por que o técnico em segurança do trabalho ele tem que dominar essa disciplina, né? Lembrando que na apostila, a primeira apostila, nós falamos sobre direito trabalhistas, né? Sobre conjunto de regras, que o papel, quais são os papéis que a gente entende sobre direito trabalhista, né? Que é a proteção, é o favorecimento das normas, né? Os direitos trabalhistas, a prioridades, a relação de empregatícia, né? E também a importância da Constituição brasileira, tá? Na organização sindical, a consolidação das leis trabalhistas, né? A CLT, os contratos de trabalho e também o arranjo dos direitos trabalhistas, tá? Essa é a primeira semana. Na segunda semana, nós falamos sobre separação dos três poderes, legislativo, judiciário, executivo, né? Como que surgiu a separação dos poderes, esfera de poder, né? E finalizando a apostila, foi falada sobre o conceito da hierarquia das leis e as legislações, as normas constitucionais, as leis complementares, lei federal, estadual, municipal, né? E o objetivo deste estudo é o entendimento de uma ordem, né? Que eu gosto de falar que são os pilares, né? E como funcionam os mecanismos das leis, tá? Então, fazendo um rápido, sucinto aqui, rápida leitura, esses são os assuntos que são pertinentes para que nós podemos trabalhar o conceito de hierarquia das normas de direito trabalhista, né? Que é já a primeira semana da segunda apostila, tá? Vamos lá, o tema da apostila é hierarquia das normas do direito trabalhista. As fontes formais do direito do trabalho são a Constituição, a lei, o regulamento, a sentença normativa da Justiça do Trabalho, a Convenção Coletiva de Trabalho e o costume. Isso já é a resposta da primeira atividade que está relacionada na apostila, tá ok? Podendo-se acrescentar o rol, os contratos de trabalho, acordo coletivo e tratados e convenções internacionais. Aqui eu quero chamar a atenção para vocês na convenção internacional, que eu postei no dia de hoje também, está 2 videozinhos curtos, um de 3 minutos, outro de 5, chamando a importância da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que fica lá na Europa, na Suíça, né? E como que esta instituição, para nós técnicos de segurança, nós entendemos que ela é um ponto de partida, tá? Internacionalmente. Ali vocês têm toda uma política global, mundial, sobre as condições de trabalho. Então, às vezes, a gente olha como técnico de segurança que é uma questão única. É só no Brasil que tem direito trabalhista? Não, né? Claro que no discurso, né, dos direitos do trabalho. Claro que os advogados, né, do direito, eles falam que o Brasil é a maior e melhor constituição ou conjunto de leis que favorece o trabalhador, né? Nós temos aquela relação de direitos, né? Do trabalhador, férias, descanso remunerado.
Então é considerada a melhor legislação trabalhista do mundo, é do Brasil, tá? Porém, em se tratando de direito de trabalho, visa proteger hipossuficiente econômico na relação de emprego e verifica-se uma certa flexibilidade hierárquica das normas do direito laboral. Lembrando que esses conceitos já foram abordados na apostila anterior. Então, pessoal, sendo sucinto aqui o raciocínio, os principais princípios informadores dos direitos do trabalho pode se elencar em 6 tópicos, tá? Em 6 princípios. Então, o primeiro é o princípio da irrenunciabilidade dos direitos, né? Onde que o profissional não pode abrir mão dos direitos de ordem pública, como, por exemplo, férias. Então, todos aqueles direitos garantidos pela Constituição, o trabalhador não pode abrir mão, tá ok? Pessoal, aproveitando aqui a questão sobre o princípio, né? Citamos na primeira apostila sobre uma questão do funcionário abrir mão das férias e dos 40%, né? E então faz luz ao que nós estamos estudando neste momento, tá? Aqui tratamos do princípio da continuidade da relação de emprego, que, como exemplo, a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetam os contratos de trabalho dos respectivos empregados, né? Chama atenção aqui que nesse princípio seria a relação de emprego, que deve sempre ser preservada, né? O princípio da primazia da realidade, que significa os horários, como exemplo, os horários da entrada e saída do funcionário, registrando no cartão de ponto. Sobre esse princípio, falamos sobre a verdade, que tem que ser sempre impeirar. Aqui tratamos do princípio da razoabilidade, né? Como exemplo, não seria razoável ou prudente que o indivíduo acusado de furtar uma barra de chocolate fosse acusado pelo crime de furto e condenado, né? Então, nesse princípio aqui, fala sobre a razão, né? Que o patronato, né, em relação ao trabalho, tem que estimular, né, o trabalhador à prestação de serviço de forma desproporcional, tá? Sobre o princípio da boa-fé. Como exemplo, é um conceito que denota boa intenção, honestidade, sinceridade, independentemente dos resultados práticos que as ações desse tipo podem produzir, né? Nessa questão aqui está a resposta da atividade número 3, tá? E o que se torna esse princípio? O princípio é o que foi acordado, né? O que foi avançado. Deve ser cumprido pelos contratantes. Então, o que foi combinado, o que foi acordado, tem que ser cumprido, né? Que é o sistema da boa-fé, ok? Aqui vamos iniciar o princípio protetor, né? Que retrata 3 regras. O dúbio para o operário, a regra da condição mais benéfica e a regra aplicada sobre as normas mais favoráveis, né? Em referência ao primeiro item aí, podemos falar que é o benefício possível ao trabalhador, né? No caso da dúvida sobre o alcance das normas trabalhistas, esta deve ser interpretada de maneira a trazer o maior benefício possível ao trabalhador, né? E número 2, regra e condições mais benéficas, que retrata o trabalho deve ser prestado observando as condições concretas do trabalho, né? Então, focando nas condições, se ela é insalubre, se não é, né? Se traz risco ao trabalhador, tá? E finalizando as 3 regras, a regra de aplicação de norma mais favorável, né? Que em matéria trabalhista, a norma hierarquicamente superior será sempre aquela mais favorável ao trabalhador, né? O direito do trabalho predomina os princípios informativos
supramencionados, os quais visam assegurar maior amparo do trabalhador. Nossa disciplina, o que mais interessa é o princípio protetor e a regra da norma mais favorável. Então, o princípio protetor ao trabalhador, né? Existindo mais de uma norma regulamentadora, né? Uma mesma situação jurídica laboral deve se aplicar à norma mais favorável ao trabalhador. E finalizando o nosso material, pessoal, a Lei 6.514 de 77 foi a lei que possibilitou a instauração das normas regulamentadoras, né? Então, depois dessa declaração, foi feitas as observações dos artigos, a observância em todos os locais de trabalho do disposto neste capítulo, tá? Que é a questão número 2 da nossa apostila. Aqui falamos da questão número 4, né? Que qual é o documento mais sagrado para o técnico em segurança do trabalho, né? Ressalta-se que a Bíblia do técnico de segurança do trabalho são as NRs, correto? Então, encerrando a nossa matéria desta semana, né, entendemos que o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, né, faz a manutenção do descrito da lei, dando subsídio e parâmetros para que os mesmos sejam cumpridos, né, que são os artigos aí 156 e 157, tá ok?